tem também as exceções às impenhorabilidades. Então, situações em que mesmo sendo aquele bem constando no rol do artigo 833 ou constando, se enquadrando na definição de bem de família da lei, mas ainda assim eles vão poder ser penhorados, né? Aqui tem que ter muita atenção também, porque às vezes as pessoas, por desconhecimento mesmo, falam, eu estou protegida porque esse bem é impenhorável. Só que algumas exceções, e não são poucas, a gente vai ver que são bastantes, autorizam que mesmo aquele único bem possa ser penhorado, né? Então, quais são essas exceções? A execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Então, por exemplo, é o meu único imóvel, mas eu deixei de pagar as parcelas do financiamento, né? Então, você pode perder esse seu único imóvel, porque é uma exceção à impenhorabilidade do bem de família. Professora, se for quando deixa de pagar o condomínio? Condomínio também. Condomínio também se enquadra. Então, dívida de condomínio muito comum, a pessoa não se conforma, vai ficar sem o imóvel, mas sim, vai, está previsto, já foi arguída a inconstitucionalidade, foi afastada, então é uma exceção à impenhorabilidade. Uma outra exceção à impenhorabilidade é quando você fala de salário de poupança mais dívida de alimentos, né? Você tem essa exceção no parágrafo 2º do artigo 833. Então, para dívida de alimentos, você pode realizar a penhora de salário. A gente até estudou sobre isso, a gente viu que tem aquele limite de 50% entre as prestações vencidas e vincendas, né? Frutos e rendimentos de bens inalienáveis, na falta de outros bens, também podem ser penhorados. Então, por exemplo, eu tenho um veículo, mas que eu uso para Uber, né? Então é o meu instrumento de trabalho. Então, em tese, esse veículo não poderia ser objeto de penhora. Mas o que eu ganhar como fruto desse trabalho, como rendimento desse bem, por exemplo, se eu alugar esse veículo, eu faço Uber segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, eu alugo para um colega fazer o Uber dele. Então, os frutos desse aluguel podem ser penhorados, certo? Então, bem propriamente dito, pode não ser, mas os frutos dele podem ser penhorados. É isso que fala o 834. Então, dívida de imposto predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel. Então, dívida de IPTU, né, autoriza que o bem seja penhorado. A pessoa, às vezes, se preocupou em pagar o financiamento com todo o esforço, né, ali todo mês, suando muito, centavo por centavo, pagou o financiamento porque ela sabia que o financiamento ela não poderia deixar de pagar. Só que ela não lembrou que o IPTU também era uma exceção à impenhorabilidade. A execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, por exemplo, eu estou numa situação muito apertada e a única coisa que eu tenho é meu imóvel. Eu vou dar em hipoteca esse imóvel, confiando muito que eu vou conseguir, ele não vai precisar ser executado, que eu vou conseguir pagar sem que essa hipoteca seja executada, né? Mas se por algum motivo não conseguir pagar, essa hipoteca ela pode ser executada e esse imóvel pode ser perdido, porque é uma exceção à impenhorabilidade. Se for adquirido como produto de crime ou para a execução de sentença penal condenatória, a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens também, você pode ter uma penhora, certo? Então, é o único imóvel do Fernandinho Beiramar, mas ele foi descoberto já que ele foi adquirido como produto de um crime, né? Por meio do crime de tráfico de drogas, então esse bem ele pode ser penhorado mesmo sendo um único imóvel. E uma que também é muito comum, infelizmente, da gente ver, essa é outra hipótese que eu vou falar, que é a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Isso aí, gente, é um negócio muito, muito, muito perigoso. Assim, a gente nunca acha que vai acontecer. Sempre quem pede isso pra gente é um irmão, um amigo, aquele brother, aquela pessoa que a gente confia, a gente acha que nunca me deixaria na mão e tudo. Mas acontece e você pode ficar sem a sua casa, né? Porque você foi fiador de um contrato de locação. Então, esse
artigo ele teve a arguição de constitucionalidade, foi discutido e já foi decidido que ele é constitucional, certo? Então, muito cuidado também com isso. Fiança em contrato de locação, porque eu fui fiador, né, de um conhecido, um amigo, um irmão, um colega, um familiar, um parente, que para alugar um imóvel eu posso perder o meu imóvel, certo? É isso que a lei autoriza. E aí, falar aqui dos atos de expropriação. A gente já está num ponto aqui em que já é a fase final. Foi localizado um bem, certo? Para adimplir a execução. E o que você faz para que aquilo se converta na satisfação da dívida mesmo, né? Você vai praticar os atos de expropriação, que são adjudicação, está lá no 876, que é quando o credor adjudica o bem pelo valor de avaliação. Então, a gente viu que, em regra, o próprio oficial de justiça faz a avaliação e nomeia os depositários. Aí, o credor ele vem e fala, eu quero ficar com esse bem, eu quero adjudicar esse bem. Né? Muitas vezes a gente não sabe o que isso significa. Significa que o próprio credor vai ficar com esse bem. Que a obrigação vai ser satisfeita por meio da entrega desse bem. A pessoa me devia 20 mil e o veículo que foi penhorado foi avaliado em 20 mil. Então, eu quero ficar com o veículo mesmo e a obrigação vai ser satisfeita e a execução vai ser extinta, porque vai ser considerada cumprida a obrigação. Então, essa é uma hipótese, né? A adjudicação. Uma outra hipótese é a alienação particular, que é quando o próprio credor realiza a alienação. Então, ele pode avaliar que se esse bem for a leilão, ele vai obter um valor de mercado, um valor que é inferior ao valor que ele conseguiria obter se ele efetuasse a venda particular. Né? Porque geralmente o bem que é leiloado, ele é leiloado por um valor abaixo do valor de mercado. Então, ele pode optar por efetuar essa venda, essa alienação particular. Também é uma possibilidade. E a terceira possibilidade de expropriação é a alienação pública, que é realizada mediante o leilão judicial. E aí, o executado e as demais pessoas que a gente falou lá, que poderiam ser terceiros interessados, né, serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência, certo? Existe essa previsão. Se essa previsão não for observada, você pode arguir uma nulidade desse ato de expropriação, certo? E aí essa é a situação em que o credor não quis esse bem, não quis ficar com esse bem, não quis adjudicar esse bem para o seu próprio patrimônio. Ele também não quis alienar para particular, porque ele acha que seria muito difícil, muito custoso, muito trabalhoso, ele teria custos. Por exemplo, se for um imóvel, eu vou ter que contratar um corretor, vai ter que ter alguém lá para receber a pessoa que for visitar o bem. Eu não quero esse trabalho, eu quero ir a leilão mesmo. Quero que o bem vá a leilão mesmo e já receber essa quantia, certo? Tá lá no 881. A gente tem também as hipóteses de suspensão da execução, que estão lá no artigo 921. Como já são 9:05, vocês querem parar um pouquinho para a gente poder finalizar no segundo tempo? Sim. Ok, então a gente para aqui na parte de suspensão, tá certo? Gente, então vamos voltar hoje, voltar a retomar o nosso estudo. A gente estava falando sobre a suspensão da execução. Quais são as hipóteses em que é cabível a suspensão da execução? Está lá no artigo 921 e seguintes do CPC. A execução ela vai poder ser suspensa nas hipóteses gerais de suspensão do processo. Elas também vão ser aplicáveis à execução, né? Que estão lá no 313 e 315. Então, em caso de morte do executado, o processo ele vai ficar suspenso para que seja feita a sucessão processual. Né? Nessas hipóteses, quando é feita a substituição do advogado constituído, também pode ser que fique suspenso o processo. Então, naquelas mesmas hipóteses de suspensão do processo, vão ser aplicáveis também à execução. Outra hipótese é quando os embargos à execução forem recebidos com efeito suspensivo. A gente vai ver que o instrumento de defesa do executado na execução de título extrajudicial são os embargos à execução, que eles são considerados uma nova ação. É diferente da impugnação ao cumprimento de sentença, que é um mero incidente. A depender da forma como esses embargos forem recebidos, se eles forem recebidos com efeito suspensivo,
a execução ela não vai poder ter continuidade, certo? Então, não vai poder ser praticado nenhum ato de constrição patrimonial, nenhuma penhora, nenhum arresto, enquanto os embargos não forem decididos ou enquanto estiver pendente o efeito suspensivo dos embargos. Uma outra hipótese de suspensão da execução é quando o executado não possuir bens penhoráveis. Então, chegou já num ponto tal em que foram buscados bens, foram pesquisados bens, mas eles não foram localizados, e aí o código prevê que a execução ela pode ficar suspensa, tá certo? Outra hipótese é quando não houver licitantes interessados na alienação dos bens penhoráveis. Então, por exemplo, se esses bens forem máquinas que não têm muita liquidez no mercado, são objetos já ultrapassados, né, que não tem muito valor comercial, é feito o leilão, mas não aparecem interessados em adjudicar esse bem, né, em adquirir esse bem. E aí a execução ela vai ficar suspensa nessa hipótese também. Quando houver sido concedido o parcelamento, também há a suspensão da execução, certo? E aí, sobre prescrição intercorrente, a gente escuta falar sobre isso, mas às vezes a gente não entende exatamente o que é que isso significa, né? A prescrição, a gente já entende mais ou menos que está prevista lá no Código Civil, 205 em diante, no Código Civil, né? E ela, na verdade, quando o credor ele deixa passar um tempo, né, sem cobrar essa dívida, e essa dívida ela prescreve, ou seja, a pessoa ela perde o direito de cobrar em juízo aquela dívida, né? A prescrição ela atinge a pretensão de cobrar a dívida, né? E a prescrição intercorrente é a prescrição que acontece dentro de um processo judicial. Ou seja, durante muito tempo se entendeu que, uma vez que a pessoa entrasse com a ação dentro do prazo legal de prescrição, ela estaria 100% assegurada de que não haveria prescrição, de que a pretensão dela estaria resguardada. Sendo que daí veio o Instituto da Prescrição Intercorrente, que são situações em que, mesmo tendo ajuizado o processo dentro do prazo, ainda assim a pessoa pode ter a sua pretensão obstaculizada pela prescrição, certo? Quando é que ela vai acontecer no processo civil? Não localizados bens penhoráveis, a execução ficará suspensa pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Então, foram buscados bens, não foram localizados, e aí vem o exequente e fala, olha, já tentei de tudo, não encontrei nada, eu quero que a execução fique suspensa por 1 ano. Ele pode formular esse pedido. O juiz deferindo esse pedido, por 1 ano o processo fica parado, suspenso, mas fica suspensa também a contagem do prazo prescricional, nesse primeiro ano, tá certo? Passado esse prazo, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. Então, gente, pra gente entender, não é do momento em que o exequente pede a suspensão da execução que esse prazo vai começar a contar, certo? O exequente ele pode formular esse pedido para que a execução fique suspensa e durante 1 ano ele pode ficar bem tranquilo que também vai ficar suspensa a contagem do prazo prescricional. Esse prazo ele só vai começar a ser contabilizado após o término de 1 ano, certo? Então é preciso ter muito cuidado o advogado, o defensor, a defensora, quando formular o pedido de suspensão, já deixa anotadinho ali, anota no celular, anota na agenda, daqui a 1 ano realizar um novo pedido de pesquisa de bens, uma nova diligência para localizar bens, porque se esse pedido não for formulado, o prazo prescricional vai ser contabilizado, tá certo? O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo. Então, o reconhecimento da prescrição é hipótese de extinção do processo de execução, certo? E aí ele pode reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, mas ele deve ouvir as partes antes. Mais uma vez aqui, presente o princípio da cooperação no processo civil. Lembra que eu mencionei, é um dos vetores do CPC de 2015, é muito forte, como por exemplo, um dos vetores também é a tentativa de conciliação, soluções
conciliatórias dos conflitos, é também um dos vetores, mas a cooperação é um vetor muito presente, né, nesse sentido de que o juiz ele deve tentar ouvir as partes antes de decidir sobre a prescrição intercorrente, mesmo sendo uma matéria que ele poderia reconhecer de ofício, porque é uma matéria de ordem pública, certo? Uma outra questão é sobre concurso de credores. Quando você tem um devedor que ele deve a mais de uma pessoa, né? Ele é, por exemplo, com hipótese de superendividamento. A pessoa realmente se afogou em dívida e ele deve o famoso a Deus e o mundo. Como é que você pode fazer para solucionar essa situação se ele não tem bens suficientes para adimplir todas as dívidas que ele tem, né? Vai ser formado o que se chama de concurso de credores, né? As pessoas, peraí, eu sou credor do fulano e eu quero me habilitar para receber o meu crédito também, né? Essa disposição está lá no artigo 908, no 909. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e anterioridade de penhora. E apresentadas as razões, o juiz decidirá. Então, qual vai ser o critério do juiz quando ele receber essas petições, várias petições de credores, dizendo, olha, eu quero receber o meu crédito, ele me deve R$1.000, ele me deve 10 mil. Que critério o juiz vai usar? A idade da dívida, o tempo em que essa dívida foi contraída? É o valor da dívida? Ele vai do menor para o maior, do maior para o menor? Qual é o critério? Então, a lei já traz esse critério. Ela fala que vai ser observada a anterioridade de cada penhora. Ou seja, a lei ela privilegiou aquele credor que foi atrás, aquele credor que foi diligente, né, que buscou meios de adimplir a dívida, que realizou medidas para tentar localizar bens a serem penhorados. A lei ela vai prestigiar a anterioridade da penhora. Então, o critério, por exemplo, não é o valor da dívida ou a data em que essa dívida foi contraída, mas o critério legal é a anterioridade da penhora. E também a questão dos direitos preferenciais, né? Você tem, por exemplo, um direito trabalhista, que ele tem preferência sobre um crédito quirografário, né? Que é aquele crédito sem preferência legal. Ou você tem um crédito de natureza alimentar, que ele também vai ter preferência sobre o crédito quirografário. Então, o juiz ele vai analisar os pedidos de acordo com os direitos de preferência e a anterioridade da penhora. Esses vão ser os critérios, certo? Essas regras aqui do CPC, elas vieram com a intenção de substituir aquela hipótese que a gente tinha no CPC de 73, que era a execução contra devedor insolvente. Tinha uma modalidade específica de execução que era para disciplinar a situação de insolvência do devedor, né? Quando o devedor ele tem um patrimônio, o que é a insolvência? É quando o patrimônio é inferior à quantidade de dívidas, né? Eu tenho um patrimônio de R$100.000, mas a minha dívida é de R$500.000, então eu sou uma pessoa insolvente. Quando a gente pensa em insolvência, às vezes a gente tende a pensar só em empresa, em pessoa jurídica, mas existem situações também que uma pessoa física se torna insolvente, né? Ela cai na hipótese de superendividamento, porque o patrimônio dela é inferior à quantidade de dívidas que ela tem. Então, ela é uma pessoa insolvente, mesmo sendo pessoa física. O Código 73, ele trazia todo um regramento, um procedimento específico para a execução contra devedor insolvente. O CPC de 2015, ele extinguiu essa modalidade de execução. O que ele traz é um concurso de credores. Ele simplificou mais as regras, porque vão ser aplicadas as regras da execução normal, mas com esse concurso de credores que ele traz aqui. Ele só diz o seguinte: a prioridade vai ser observada as preferências legais e vai ser observada a anterioridade da penhora. O critério é esse. Então, são critérios objetivos, certo? E aí o juiz decide. Esse regramento ele veio com a intenção de substituir. Quando eu, por exemplo, estudei processo civil na faculdade, eu ainda estudei quando ainda existia a execução título contra devedor insolvente. Isso não existe mais hoje. O que você tem hoje é essa regra de concurso de credores, certo? E as hipóteses de extinção da execução, né? Extinção, a gente já está aí chegando no fim da parte do estudo da execução, certo? Está lá no artigo 924, 925,
E as hipóteses são, quando a petição inicial foi indeferida, ou seja, a gente viu no comecinho, o juiz já desde o início verificou que aquele título executivo não preenchia os requisitos de um título executivo extrajudicial. A pessoa entrou com a ação errada, ela deveria ter entrado com uma ação de cobrança, mas ela entrou com uma ação com execução, então o juiz ele pode já indeferir a petição inicial. Quando a obrigação for satisfeita, quer dizer, quando o valor for pago, quando o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida, então, por exemplo, se ele compensou, ele também era credor do exequente e ele realizou a compensação dos débitos, também é uma hipótese de extinção da execução. Quando o exequente renunciar ao crédito, então, por exemplo, ele estava executando uma pessoa, mas depois ele se tornou próximo da pessoa, ele ficou com alguma questão pessoal com a pessoa e ele resolveu renunciar àquele crédito, né? É um direito que ele tem porque a gente está falando de direitos disponíveis, as partes podem dispor livremente sobre eles. Então, é uma hipótese de extinção da execução. E a hipótese de prescrição intercorrente que a gente estudou hoje também é uma possibilidade quando o juiz reconhece que foi operada a prescrição intercorrente, ele extingue também a execução, certo? E agora, só para finalizar, a gente vai falar das modalidades de defesa do executado, certo? Basicamente, a gente vai falar em 3 modalidades de defesa do executado, que são os embargos à execução, a impugnação ao cumprimento de sentença e a objeção à pré-executividade. A gente vai estudar agora essas 3 hipóteses de defesa do executado. O que são os embargos à execução? Eles são um meio de defesa que são próprios do título executivo extrajudicial, certo? Então, necessariamente, quando você fala na execução de título extrajudicial, você não vai falar em defesa por contestação, você não vai falar em defesa por impugnação, você vai falar em defesa por meio de embargos à execução ou objeção de pré-executividade. Mas a defesa típica da execução de título extrajudicial são os embargos à execução. Eles têm natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento. Mesmo sendo vinculada à execução, a natureza jurídica dos embargos é de ação autônoma e é ação de conhecimento. Então isso, hoje, no atual regramento nosso, é a principal característica que o diferencia das demais modalidades de defesa. Embargos à execução é uma nova ação. Inclusive, o executado, quando ele vai conversar com o advogado, com a advogada, com o defensor ou com a defensora, quando ele vai decidir se vai opor embargos ou não, se vai pagar parcelado ou não, vai usar aquele direito subjetivo ao parcelamento ou não, quando ele vai tomar essa decisão, ele vai ter que ser informado sobre isso. Olha, a defesa que você pode arguir é por meio de embargos. Embargos são nova ação. Embargos tem honorários, porque é uma ação de conhecimento. Então, se não tiver uma matéria muito forte, muito firme de defesa, inclusive eles podem ser considerados protelatórios, e além de ser improcedente o seu embargo, você pode ser condenada ainda por litigância de má-fé e receber uma multa por embargos protelatórios. Então, só vale a pena opor embargos se realmente você tiver uma matéria de defesa alegável forte, né, contundente. Se for apenas, eu devo, não nego, pago quando quiser, sei que devo mesmo, mas não tenho como pagar, o que eu faço? Eu vou fazer embargos? Olha, eu não aconselharia, porque você pode ser condenado em honorários, além da condenação em honorários na execução, você pode ser considerado condenado em honorários, e se os seus embargos forem protelatórios, você ainda pode ser multado, né? Então, nesse caso, você pode fazer uma simples petição no processo de execução, dizendo, olha, fui citado, não tenho como pagar, estou desempregada, estou passando por dificuldades financeiras, minha proposta de pagamento é essa, e requer a intimação do exequente para que se manifeste. Se o exequente recusar essa proposta, se essa proposta estiver fora daquela característica do parcelamento que a gente viu, a execução vai ter continuidade. Mas os embargos à execução, eles têm essa característica muito forte, porque eles são uma nova ação, né? É uma ação de conhecimento, você vai discutir aquele título ali. Como nunca teve discussão judicial, como você está falando de uma execução de título extrajudicial, ou seja, de um documento que foi formado pela vontade das partes entre particulares,
o ordenamento ele pressupõe que a pessoa tem que ter um instrumento amplo de defesa, que ele pode levar toda e qualquer matéria de defesa ao judiciário, porque ali pode ter coação, as pessoas podem ter sido levadas a assinar aquele contrato por desconhecimento, por vício de negócio jurídico. Então, ele tem que ter uma matéria de defesa bastante abrangente, que inclusive tem a natureza de conhecimento e não de execução, certo? Embora configurem ação autônoma, estão estreitamente vinculados à execução, não sendo possível a sua oposição, senão para permitir que o executado se defenda. Então, tem inclusive esse recurso especial do STJ, que diz que é incabível o oferecimento de reconvenção em embargos à execução. Esse entendimento persiste mesmo após a entrada em vigor do CPC de 2015. Às vezes a pessoa ela pode entender que pelos embargos serem um processo de conhecimento propriamente dito, por eles terem uma matéria de abrangência bem ampla, mas eu lembrei que essa pessoa aqui um dia me fez um mal, me xingou, me injuriou, me difamou, sei lá, e eu vou pedir danos morais. Eu posso fazer isso em sede de reconvenção nos embargos? Prevalece a jurisprudência majoritária de que não, certo? Porque mesmo sendo um processo de conhecimento, ele vai ter a matéria restrita à discussão do título executivo. A competência para o julgamento dos embargos. A regra geral, está no parágrafo 1º do 914, é que eles vão ser distribuídos por dependência, com autuação em apartado e instrução com cópia das peças processuais mais relevantes. Então, você vai propor uma petição inicial no ESAGE, é uma petição inicial, sendo que ela vai ser distribuída por dependência. Na hora de preencher o formulário do ESAGE, você vai ter a possibilidade de colocar distribuição livre ou por dependência. Então, você vai escolher a opção por dependência, né? E você vai instruir esses embargos com cópia das principais peças do processo de conhecimento, certo? Isso, às vezes, é útil. Quando os dois processos são digitais, tanto o processo de execução quanto os embargos são digitais, essa regra perde um pouco mais o sentido, porque vai ficar, as duas vão ficar apensas, né, uma à outra, e é só abrir o primeiro processo de execução para ver. Mas essa regra tem bastante sentido quando, por exemplo, a execução for física e os embargos forem digitais. Como é que a parte embargada, ou seja, o exequente, vai ter acesso às matérias de defesa se o processo físico ficou na vara e os embargos vão ser digitais? Então, isso faz mais sentido quando você tem uma execução física e os embargos digitais. Mas, em um ou outro caso, de qualquer maneira, as principais peças do processo de execução devem ser colocadas nos embargos. A exceção a essa regra da competência é na execução por carta precatória, que daí a competência para o julgamento dos embargos vai ser do juízo deprecado se a matéria dos embargos versar unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação do bem efetuada no juízo deprecado. Então, por exemplo, você tem um bem que fica localizado em Itanhaém, certo? A penhora desse bem, a avaliação desse bem vai ser feita por meio de carta precatória. Então, vai um oficial de justiça de Itanhaém lá no local para fazer a avaliação e a penhora, certo? Então, essas medidas, esses atos processuais vão ser praticados por carta precatória. O executado, quando ele é citado, intimado, se ele for arguir como matéria de defesa alguma nulidade referente a esses atos, o juízo competente para julgar esses embargos vai ser o juízo deprecado, porque os atos que são objeto daqueles embargos foram praticados no juízo deprecado, certo? Mas isso é uma exceção. A regra geral é que a competência para julgar os embargos seja do mesmo juiz da execução. Hoje nós temos como regra geral dos embargos a desnecessidade de garantia do juízo, certo? Então, desde 2006, não se exige garantia do juízo para oposição de embargos. A garantia será necessária para a concessão de efeito suspensivo, caso estejam presentes os demais requisitos, certo? Então, os embargos à execução, eles não têm o que se chama de efeito suspensivo ope legis.
Ou seja, você não tem uma presunção legal de efeito suspensivo. Se você não fizer nada, eles não vão ter efeito suspensivo. O efeito suspensivo aos embargos ele só vai ser deferido se estiverem presentes esses requisitos do artigo 919, parágrafo 1º. Quais são? O requerimento do embargante. Então, se o embargante quiser que seja atribuído efeito suspensivo, ele tem que formular esse pedido, porque ele não é o PELEGES, não é a própria lei que diz que vai ser. Tem que estar presentes os requisitos da tutela provisória de urgência ou de evidência, ou seja, perigo de dano irreparável, de difícil reparação, probabilidade do direito invocado, certo? E tem que estar presente a garantia do juízo. Então, hoje não se exige garantia do juízo para a oposição de embargos, certo? A garantia só é necessária como um dos requisitos para o efeito suspensivo aos embargos, certo? Para simplesmente opor embargos não precisa garantir o juízo. O prazo para os embargos é de 15 dias úteis, contados da citação. Não se aplica o prazo em dobro para litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, previsão expressa, legal. Na hipótese de citação por carta precatória, o termo inicial do prazo vai ser a data da juntada da certificação da citação na carta precatória, certo? Quando houver uma pluralidade de executados, o termo inicial do prazo será a data da citação de cada um, salvo se houver cônjuges ou companheiros que são executados, e aí, nesse caso, o prazo vai ser contado a partir da juntada do último. Porque a gente tende a achar que vai valer a mesma regra do processo de conhecimento. Quando há múltiplos réus, o prazo de defesa começa a contar da data da juntada do último mandado. Esta regra não vai se aplicar para os embargos à execução, certo? No caso dos embargos, você vai ter uma regra própria. E aí você vai ter a contagem do prazo de acordo com a citação de cada executado, certo? Vai ser uma regra diferente. Você ia falar, Kel? Ia perguntar se você quer suspender a execução do necessidade dos serviços de defensoria e ele não tem dinheiro para garantir. Essa é uma questão. A gente até tinha falado sobre isso, né? Em outra ocasião. Eu acho que nesse caso, no meu entender, a literalidade da lei determina que tem que garantir o juízo. Mas eu entendo que isso seria obstaculizar o acesso à justiça da pessoa vulnerável, né? Então ela nunca poderia ter a sua execução suspensa, os seus embargos nunca poderiam ser recebidos com efeito suspensivo. Então eu acho que dá sim para flexibilizar, e eu tenho precedentes de processos que a gente acompanha, que a gente fez uma fundamentação nesse sentido, entendendo que essa regra deveria ser flexibilizada, porque naquele caso concreto a pessoa tem uma vulnerabilidade que a impede de efetuar a garantia do juízo, né? Então, por observância do direito de acesso à justiça e direito constitucional fundamental, deveria ser afastada a exigência da garantia do juízo, e isso foi acolhido. Sendo que tem que estar presentes os outros requisitos, né? Então, você precisa demonstrar que há risco de irreversibilidade da medida, que você tem que demonstrar que tem uma alta probabilidade da presença do seu direito, do direito invocado nos embargos, né? Os demais requisitos, eles têm que estar presentes. Mas eu, particularmente, entendo que os outros requisitos estando presentes, a garantia do juízo poderia ser afastada. Não é o que a lei expressamente fala, né? Mas acho que você tem que ter uma interpretação, inclusive teleológica também, né, de todo o sistema e não só dessa regra. Mas aí, voltando, sobre o prazo dos embargos, a gente já viu, e qual é o objeto das matérias que podem ser alegadas em sede de embargo, certo? Tem um rol, mas esse rol ele é exemplificativo, então podem ter outras matérias além dessas que estão previstas no rol, né? E aí as matérias são inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, a penhora incorreta, a avaliação equivocada, um excesso de execução, acumulação indevida de execuções, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa, incompetência absoluta ou relativa do juízo, e aí no fim ele fala qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Aqui, gente, a lógica é o seguinte,
é a primeira vez que as partes estão discutindo aquele título no judiciário. É diferente da impugnação ao cumprimento de sentença, que você já teve uma fase de conhecimento, você já teve uma fase cognitiva, né? Então, algumas matérias já foram superadas, né? Aqui, você tem um título extrajudicial, um título que foi formado pela vontade das partes. Então, a matéria alegável dos embargos é praticamente a matéria que a pessoa poderia arguir em contestação, se fosse uma ação de cobrança, por exemplo. É uma matéria amplíssima, certo? Bem ampla mesmo. E qual é o procedimento dos embargos? A petição inicial, que tem que preencher os requisitos de uma petição inicial qualquer, do artigo 319, né? Então, inclusive, tem que ter valor de causa, porque é uma nova ação, né? É diferente, por exemplo, da impugnação ao cumprimento de sentença, que é um incidente, né? Então, não é uma nova ação. As hipóteses de rejeição liminar dos embargos, quando eles forem intempestivos, então, quando eles forem ajuizados depois do prazo de 15 dias úteis, quando a inicial for indeferida, ou quando o pedido for julgado improcedente liminarmente. Então, por exemplo, a matéria formulada nos embargos é nitidamente contra a legem, né? O embargante defendeu que não eram cabíveis juros de mora, mas está no Código Civil e está no CPC que juros de mora legais de 1% ao mês. Então, se a matéria dos embargos for só essa, o juiz ele vai poder indeferir liminarmente, né? Quando os embargos forem manifestamente protelatórios, e aí, nesse caso, são considerados atentatório à dignidade da justiça, e a pessoa pode ser sancionada por multa. Então, muito cuidado ao manejar embargos. Às vezes, a pessoa nos procura, né, assim, cheio de direitos, digamos assim, olha, eu quero, eu posso, eu exijo, eu isso, eu aquilo, mas você tem a questão conhecimento técnico para fazer essa avaliação. Olha, eu entendo que não tem matéria de embargos aqui. Você deve mesmo, o cálculo está correto, não tem excesso de execução, o cálculo considerou exatamente as balizas que estão no título executivo, então não tem nada a mais que esteja sendo cobrado indevidamente. Se eu fizer uns embargos aqui, você vai ser condenado em honorários e eles podem ser considerados protelatórios. Então, na minha avaliação, não tem matéria de embargos. Isso pode acontecer e não é incomum, certo? Qual é o procedimento dos embargos? O embargado, que no caso vai ser o credor, né, o exequente no processo de execução, ele vai ser citado na pessoa do advogado, então essa citação não vai ser pessoal, né, para apresentar defesa no prazo de 15 dias sob pena de revelia. O Didier tem um entendimento de que nesse caso não vai se produzir aquele efeito material da revelia, ou seja, não vão ser presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo embargante, caso o embargado não se defenda, certo? E esse entendimento do Didier, ele foi acompanhado pelo STJ nesse recurso, um agravo em recurso especial daqui de São Paulo, certo? Ele entende dessa forma porque você está falando já de um título executivo, né? Então, é como se ele entendesse que ali o embargado ele já é credor, ele já tem um direito, né? Então, você não pode. Então, o que o Didier defende é isso, você não pode presumir como verdadeiros tudo que o embargante alega simplesmente pelo fato de o executado não ter se defendido, né? Pode ter alguma alegação aí que seja importante ele se manifestar? Poderia estar defendendo ele. Eu não estou conseguindo visualizar. Um entendimento. Com a questão do efeito da revelia. Porque você decretar a revelia sem o efeito não teria tanta implicação prática, né? Mas aí, daquele direito existir, então não faria sentido e ele ser penalizado com a presunção de veracidade dos fatos, né? Bom, é o entendimento dele aí que a gente coloca. Mas acho que é importante conhecer. Majoritária não, né? É só esse. Não, foi um entendimento que foi acompanhado pelo STJ, mas foi uma decisão não vinculante e de turma. Então, acho que você não pode afirmar categoricamente que é um entendimento majoritário da jurisprudência, até porque
Hoje em dia ele costuma ter posicionamentos que são mais isolados, né? Mas, de repente, para você, se você estiver atuando por um embargado, por um credor exequente, você pode alegar isso como matéria, né, em algum momento. Depois da citação, havendo ou não defesa, vai haver a instrução probatória. Então, quando é que vai ser necessária a instauração de instrução probatória? Se... Quer fazer uma pausa? Não, tá tudo bem. Só a garganta mesmo, mas... Então, por exemplo, foi arguído um excesso de execução, né? O executado, na matéria dos embargos, ele arguiu que o exequente estava cobrando mais do que o correto. E aí o exequente, o embargado, responde os embargos dizendo que não, que ele entende que cobrou o valor correto de acordo com o que está no título executivo. E aí, para sanar dessa questão do valor correto da execução, as partes requerem a produção de prova pericial, por exemplo, uma perícia contábil naquele título executivo para verificar se de fato houve excesso de execução, né? É uma hipótese que seria cabível a instauração da fase de instrução probatória. Ou, por exemplo, se uma das matérias alegadas nos embargos forem uma nulidade do título por coação, por exemplo, eu assinei esse contrato, mas eu assinei coagida, eu estava ameaçada, e aí o exequente, o executado, o embargante, vai ter o ônus de provar essa coação, né? Vai ser necessário também, nesse caso, a instrução probatória. Se não for necessária a instrução probatória, se a questão alegada for meramente de direito, o juiz ele pode sentenciar, proferir o julgamento antecipado do mérito mesmo, sem instrução probatória e proferir uma sentença. Aqui a gente trouxe uma questão de concurso só para pontuar essas questões que a gente está vendo de embargos à execução, e essa questão diz o seguinte: o executado interpôs embargos à execução tentativamente, alegando a impossibilidade de pagar a dívida porque irá viajar para Nova York. Nessa situação hipotética, conforme determina o CPC, os embargos à execução deverão ser, item A, conhecidos, julgando-se imediatamente o mérito, mesmo sem a intimação da parte exequente para que se manifeste. B, rejeitados liminarmente por serem manifestamente protelatórios. C, rejeitados liminarmente, mas não se podendo aplicar multa por conduta atentatória à dignidade da justiça. Ou D, conhecidos, aplicando-se o efeito suspensivo mesmo sem a garantia do juízo. Eu acho que o D a gente eliminaria, né? Porque a gente já viu quais são as hipóteses em que seria exigível a garantia do juízo. Então a gente eliminaria. E C também, porque eu acho que pode aplicar multa nesse caso. Nesse caso, pode aplicar multa, a gente já viu, porque é considerado uma atentatória à dignidade da justiça, então também não é o C. Será que ele deveria conhecer os embargos e julgar o mérito? Ou ele deveria rejeitar liminarmente? Rejeitar liminarmente faz mais sentido para mim também. Então, acho que nosso gabarito seria o C, ou o B, B de bola, né? Então, é isso mesmo, é o B, tá lá no 918, ele vai rejeitar liminarmente os embargos quando eles forem manifestamente protelatórios, é uma das hipóteses, né? E é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, certo? Então, por isso, muito cuidado na hora de pensar em opor embargos. Às vezes, é difícil você dizer para o assistido ou para o cliente que a defesa dele é simplesmente pedir parcelamento ou reconhecer dívida, né? E fazer isso sem embargos. Até porque, provavelmente, nos embargos você poderia cobrar um valor até maior, mas, no caso de advogado, né? Mas é muito importante também, obviamente, você ter essa ética de avaliar corretamente os riscos e falar para a pessoa, né, que naquele caso não são cabíveis ou poderiam prejudicar ainda mais a situação. A segunda modalidade de defesa é a objeção de pré-executividade, certo? Natureza jurídica dela é uma modalidade de defesa atípica, pois não está consagrada em lei. Então, você tem as modalidades típicas, que são aquelas que estão na lei, como os próprios embargos à execução, e você tem aquelas atípicas, né, que é a hipótese de objeção de pré-executividade. E também ela é heterotópica, pois ela é diversa da convencional, sendo cabível tanto no processo de execução de título extrajudicial, quanto no cumprimento de sentença.
Então, em ambos, você tem modalidades convencionais, né? Ou pela impugnação ao cumprimento de sentença, ou pelos embargos à execução. Mas ela é heterotópica, porque ela não é a modalidade que a lei fala que seria, certo? É uma defesa incidental, que ela é manejada por simples petição, então, diferente dos embargos, não são novação, não são manejadas por petição inicial, certo? É simples petição, seguida de contraditório e posterior decisão. O CPC de 2015 faz alusão à objeção de pré-executividade nos artigos 518 e 803, parágrafo único. Então, essa modalidade de defesa, ela foi criada doutrinariamente, ela veio de uma criação doutrinária a partir de situações em que haveria uma situação em matéria de direito, certo? Não seria necessária a produção de prova, instrução probatória, seria alguma questão muito evidente, inclusive uma matéria de ordem pública, por exemplo, um vício citatório, ou uma prescrição, por exemplo, que não requeriria dilação probatória, e aí a doutrina foi criando esse instrumento porque, no caso, por exemplo, da execução título extrajudicial, a pessoa teria que fazer embargos à execução, ou seja, propor uma nova ação para alegar uma matéria que o juiz poderia reconhecer de ofício, porque é uma matéria de ordem pública, né? Então, foi sendo manejado esse instrumento como uma forma intermediária. Tem que ter uma maneira muito simples da pessoa se defender quando houver uma matéria evidente, uma matéria de ordem pública, né? E aí foi criado doutrinariamente esse instrumento, que é a objeção de pré-executividade. E aí o CPC de 2015, nesses dois artigos, ele não fala nominalmente, mas ele faz referência, e a doutrina processualista entendeu que ele estava se referindo à objeção de pré-executividade nesses artigos, mas ele não menciona nominalmente como modalidade de defesa. Então, mesmo no CPC de 2015, ele continua sendo uma defesa atípica, porque não está prevista propriamente na lei. As hipóteses de cabimento, está na súmula 393 do STJ, são matérias conhecíveis de ofício, ou seja, matérias de ordem pública, como a prescrição, e um outro exemplo bem comum também é a nulidade da citação. Matérias que dispensam dilação probatória, seja por serem exclusivamente de direito, seja por serem matérias de fato, mas apenas com prova documental pré-constituída. Então, necessariamente a objeção ela não tem que ser, ela tem que prescindir de dilação probatória, a dilação ela tem que ser desnecessária, porque ou a matéria é só de direito, ou ela é de fato e de direito, mas a matéria de fato é provada apenas por documentos, certo? E a matéria ela é de ordem pública. Os desfechos possíveis da objeção são 3, certo? Um deles é uma decisão interlocutória que inadmite a objeção, né? E aí, nesse caso, ela vai ser recorrível por agravo de instrumento. Como não houve apreciação de mérito, a matéria pode ser arguída na defesa típica, ou seja, nos embargos ou na impugnação, se ainda houver prazo. Então, o advogado ele pode ali avaliar, né? Eu tenho prazo ainda para os meus embargos à execução ou para a minha impugnação ao cumprimento de sentença, mas eu vou arriscar a objeção. Se não for cabível, eu vou contar que o juiz já vai inadmitir dentro do meu prazo. E aí eu vou poder ainda manejar a defesa típica. É um risco que ele vai correr, né? E ainda vai ser cabível o agravo de instrumento. Um outro caminho possível da objeção é uma decisão interlocutória de julgamento improcedente de defesa. A decisão também vai ser oponível por agravo de instrumento, certo? Mas nesse caso, como houve apreciação de mérito, a pessoa aí não vai poder repetir a mesma matéria na defesa típica, certo? E o terceiro caminho possível é a decisão interlocutória de julgamento procedente da objeção, certo? A matéria que você arguiu na objeção foi acolhida. Então, se a procedência for total, haverá extinção da execução e a sentença vai ser recorrível por apelação. Então, muito cuidado aqui, certo? Se houver a extinção da execução, se você interpuser a objeção de pré-executividade, alegando prescrição, por exemplo, e a sua alegação ela for acolhida integralmente, ou seja, toda a dívida cobrada está prescrita. Não faltou nenhuma parcela em aberto. O juiz ele vai acolher a sua alegação e vai extinguir a execução. E aí,
O embargado, no caso o credor exequente, vai poder apresentar recurso por meio de apelação, certo? Se o acolhimento for apenas parcial, por exemplo, eu arguí a prescrição de toda a dívida, mas o juiz acolheu apenas da parcela 10 a 20, ou de 1 a 10. Da 10 a 20 ele entendeu que não estava prescrita, certo? Então o acolhimento foi apenas parcial. Nesse caso ele não vai extinguir a execução, ele vai dar continuidade à execução com relação às parcelas que não estão prescritas, certo? Então aí você tem uma situação diferente, porque aí a execução vai ter continuidade, não vai ser extinta. Então o recurso cabível vai ser o agravo de instrumento, tá certo? E por último, para finalizar o nosso encontro hoje, a gente vai falar um pouco da impugnação ao cumprimento de sentença. É um incidente processual que contempla a defesa do executado no cumprimento de sentença, que por sua vez é uma fase procedimental que constitui a própria formação do título executivo judicial, que constitui após a formação do título. Então, assim, você vai ter um título executivo judicial que foi formado após um processo de conhecimento, né? Teve a sentença, transitou em julgado, o executado não cumpriu espontaneamente, então o exequente vai lá e executa, né? Inicia o cumprimento de sentença. Como o executado pode se defender? Ele vai se defender por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. Não é embargos à execução e não é contestação, é impugnação ao cumprimento de sentença. O prazo dela é de 15 dias úteis, que são contados do término do prazo de 15 dias para pagamento, sem necessidade de nova intimação. Isso a gente já tinha visto quando a gente estudou o cumprimento de sentença, lembra? A pessoa ela vai ser intimada para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Depois, ela não vai ser intimada novamente para impugnar. Nessa mesma intimação primeira, ela vai já entender que vai ser 15 dias para pagar e 15 dias para impugnar, certo? E esse prazo de 15 dias para impugnar, ele se inicia após o término do prazo de 15 dias para pagar. Também não há necessidade de garantia do juízo, assim como nos embargos à execução, certo? Então ele pode se defender por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de garantir o juízo, certo? Também não vai ter efeito suspensivo ao pelegis, ou seja, não vai existir um efeito suspensivo legal, não vai haver uma presunção de efeito suspensivo. Ele vai poder ser atribuído, no caso concreto, se presentes os requisitos, mas a lei não atribui ao pelegis o efeito suspensivo. E quais são os requisitos para que a impugnação seja recebida com efeito suspensivo? Tem que ser feito um pedido do executado, então o juiz não pode atribuir efeito suspensivo de ofício, lê a petição de impugnação e diz, poxa, como são relevantes esses argumentos. Tem uma alta probabilidade de eu acolher esse argumento, então eu já vou aqui suspender. Ele não pode fazer isso de ofício, o executado tem que pedir, certo? E aí vai ser necessária a garantia do juízo também, e aqui vai valer o mesmo raciocínio da pergunta da Raquel sobre executados vulneráveis, né? No caso concreto, a gente tem como formular esse pedido para que excepcionalmente seja afastada essa exigência, a relevância da fundamentação e o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Também tem uma possibilidade que a gente já estudou, que é de o exequente afastar o efeito suspensivo prestando uma contracaução, né? Então, ainda que atribuído o efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Então, o exequente ele avalia que ele vai querer pagar para ver e levantar o efeito suspensivo que foi atribuído à impugnação. Então, ele vai lá, pede para que o juiz arbitre uma caução, a lei não fala previamente qual é esse valor, é o juiz que vai fixar, certo? E uma vez fixado, se o exequente pagar essa contracaução, ele pode afastar o efeito suspensivo e aí a impugnação, e aí a execução vai ter continuidade, certo? As matérias que podem ser objeto de impugnação estão no artigo 525, parágrafo 1º, é uma lista bem semelhante à lista dos embargos, certo? Só que aqui, como já teve uma fase de conhecimento, você vai ter algumas matérias que você teria que ter alegado na fase de conhecimento. Então, por exemplo,
eu fiz benfeitorias no imóvel. Essas benfeitorias já tinham sido feitas quando eu fui citado na fase de conhecimento. Mas na contestação eu não arguí retenção por benfeitorias. Eu posso fazer isso agora? Porque vai ter alterado a preclusão, né? Então a matéria aqui vai ser um pouco mais restrita, mas um pouco mesmo, mais restrita que os embargos da execução. Aqui você vai poder falar sobre falta ou nulidade de citação, se na fase de conhecimento o processo correu à sua revelia, ilegitimidade de parte, inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreto ou avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Se você arguir isso, você necessariamente tem que indicar o valor que você entende devido, certo? Incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como, por exemplo, o pagamento, a novação, a compensação, a transação ou a prescrição, desde que supervenientes à sentença. Então, você vê que o legislador estabelece esse marco temporal, né, que são matérias que necessariamente são posteriores à sentença, porque antes disso a pessoa teria que ter alegado no momento oportuno na fase de conhecimento. Qual é o procedimento da impugnação? Ela é feita por simples petição, então, diferentemente dos embargos, não é petição inicial, não tem que observar os requisitos da petição inicial do artigo 319, é uma simples petição. A impugnação ela vai ser recebida pelo juízo com ou sem efeito suspensivo, a depender do caso, ou ela pode ser rejeitada liminarmente, como na hipótese que o único fundamento da defesa é o excesso de execução e o impugnante não apresentou os cálculos reputados devidos. Aqui, gente, a gente tem uma situação em que todo o código, como maneira geral, até pela previsão do artigo 10, o juiz ele tem que intimar a pessoa, o sentido geral do código é sempre permitir que a pessoa corrija aquele erro, né? A todo instante o código está dizendo isso, ó, a pessoa tem que ser intimada para corrigir, a pessoa tem o direito de tentar consertar, né? Princípio da cooperação, princípio do aproveitamento dos atos, mas aqui você não tem isso. Se ele impugnou, alegando excesso de execução e não apresentou o valor que ele entende devido, o juiz ele pode rejeitar liminarmente, ele não é obrigado a intimar a pessoa para cumprir essa determinação. Porque o código já fala que ele tinha que ter feito isso. Não fez, ele vai assumir o ônus de ter a sua impugnação rejeitada liminarmente, certo? Então, muito cuidado com isso aqui. O exequente vai ser intimado para se manifestar no prazo de 15 dias úteis. Se for necessário, vai ser instaurada a instrução probatória. Então, se na impugnação tiver alguma matéria, vai valer aqui o mesmo exemplo que eu usei. Eu arguí excesso de execução, mas veio o exequente e disse que não tem excesso, que o valor cobrado está correto. Aí as partes podem requerer a instauração de prova pericial para apontar o valor correto, por exemplo. E daí, depois da instrução probatória, vai ter a decisão. Se extinguir a execução, ela vai ser recorrível por apelação. Se não extinguir, o recurso vai ser o agravo de instrumento. Então, sempre usar esse raciocínio. Se a decisão extinguir a execução, apelação. Se não extinguir, agravo de instrumento. Aqui a gente tem uma questão de concurso, só para finalizar, certo? Que ela diz o seguinte: de acordo com o CPC e com a jurisprudência dominante do STJ, em impugnação ao cumprimento de sentença líquida, se o executado alegar como única matéria de defesa o excesso de execução, deverá apontar na petição de impugnação a parcela em controvérsia do débito, bem como as incorreções do cálculo do credor, sob pena de rejeição liminar da impugnação, não se admitindo emenda inicial. Não se admitindo emenda. O que ele está dizendo é que se a única matéria de defesa do impugnante for excesso de execução e ele não apresentar o cálculo do valor devido, o juiz pode rejeitar liminarmente a impugnação e ele não é obrigado a intimar o executado, o impugnante, a fazer a correção, certo? É o que diz esse item. B. Hoje tudo tem que chamar a pessoa para corrigir e está errado. Pois é. Não, mas às vezes não pode liminarmente. Só que assim, só que o final tá não se admitindo, não admite, desde que o juiz conceda. A princípio, esse raciocínio que eu estou fazendo. Entendi. Vamos ver a B. Requerer na própria petição de impugnação a realização de perícia, formulando requisitos indicando assistência sob pena de preclusão.
ele não tem que especificar essa prova nesse momento. Ele vai ter um saneamento ali em que ele vai ser intimado para especificar as provas que ele vai fazer. Então, esse item está errado. C. Apontar na petição de impugnação a parcela incontrovérsia do débito, bem como incorreções do cálculo do credor, sob pena de rejeição liminar da impugnação, admitindo-se, porém, emenda inicial. Então, vai ser admitida a emenda inicial ou não vai? Porque a única diferença desse item para o A é essa. Né? Vamos ver a D e a E. Na D, juntar com a petição de impugnação comprovante de depósito do valor integral da execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Ele não é obrigado a pagar o débito todo para impugnar. A gente já viu que não se exige garantia do juízo. Né? Só se ele quiser atribuir efeito suspensivo. E é juntar com a petição de impugnação comprovante de depósito do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar. Também ele não é obrigado a juntar valor nenhum, certo? Então aqui a gente vai ficar entre a A e a C. E a diferença entre elas vai ser o fato de ser admitido ou não a emenda inicial, caso o impugnante não apresente o valor que ele entende devido, certo? Né? O A diz que não pode emendar e o C diz que se admite a emenda. Lembra que eu falei? Eu falei assim, ó, a regra geral do código é sempre permitir que a pessoa corrija. Mas essa é uma situação em que o código ele autoriza a rejeição liminar se a pessoa não apresentar o cálculo. Porque o próprio código já diz que para impugnar, alegando excesso de execução, a pessoa já tem que indicar o valor devido. Né? Então, o nosso gabarito aqui, eu acho que está mais para o A. O que vocês acham? Não, sim. Mas o juiz não poderia conceder, se ele quisesse, próxima emenda? Ou obrigatoriamente ele tem que rejeitar? Essa é a minha pergunta. Então, ele tem que rejeitar. Se ele não rejeitar liminarmente, o exequente vai poder interpor recurso, agravo instrumento, né? Porque a lei fala mas vamos ver então. A gente acha que é a A, né? E aí é a A mesmo, tá no parágrafo 4 e no parágrafo 5 do 525. E esses dois, eu não vou ler aqui o dispositivo, mas o que eles falam é justamente isso. Que o impugnante tem que apresentar o valor que ele entende devido, se a matéria alegada for excesso de execução. Então, eu não posso dizer para o juiz, estão me cobrando a mais. E não dizer quanto a mais estão me cobrando. Né? É um ônus do impugnante. Se eu digo que estão me cobrando a mais, eu